Bom, esse será um vídeo explicando toda a estrutura do nosso sistema de apoio ao diagnóstico, desde a sua primeira inicialização, quanto uma análise mais a fundo na sua estrutura do seu código. Primeiro vamos executar para entender a UI do nosso sistema, né? Já com a pasta, já aqui na área de trabalho, no desktop, nós vamos abrir aqui o terminal. Com o terminal em mãos a gente vai navegar até o diretório do sistema. Estando aqui no diretório do sistema, a gente vai ter que dar permissão para o arquivo shell ser executado. No caso aqui seria o setup. Com este comando a gente vai dar permissão para o arquivo shell conseguir ser executado. Após a permissão dada, nós podemos usar o ponto barra setupenv.sh. Fazendo isso, a gente vai executar o nosso arquivo shell. O nosso arquivo shell aqui, no caso, ele é responsável por criar nosso ambiente Conda, fazer a instalação do mini Conda, criação do ambiente e instalando todas as dependências que são necessárias para o devido funcionamento do sistema. Bom, depois que ele prepara todo o ambiente, ele já inicia o sistema de diagnóstico logo em seguida. Mas, após ele criar todo o ambiente, ele vai criar também um ícone, um ícone aqui no menu iniciar, como fuse diagnóstico, para facilitar a reutilização do sistema, né? Deixa eu fechar aqui. Depois que ele já configurado todo o ambiente, ele vai criar o ícone. Ao clicar o ícone, ele vai rodar o código que facilita na reutilização do sistema. Dentro dessa interface, nós temos aqui alguns gráficos, né, demonstrando os níveis de febre que são caracterizados como moderada, normal e alta. Os níveis de tosse, leve, moderada e forte. Os níveis de saturação, de boa, moderada e baixa. E o risco do, do diagnóstico, né? Qual que é a porcentagem do diagnóstico. Aqui temos as regras escritas, né? Febre alta, tosse, temos todas as regras que são utilizadas para o cálculo e uma aba de histórico, para você ter o histórico de os diagnósticos anteriores que foram feitos. Na aba de diagnóstico a gente consegue classificar aqui como respiratória, viral ou bacteriana. Vamos começar com um exemplo de respiratória. Que temos aqui uma temperatura 37, que seria o ideal, sem muita tosse, e um nível de saturação boa. Ele vai dar um risco bem baixo de uma infecção, uma doença respiratória. Já, caso seja viral, continua sendo baixa. Por exemplo, uma infecção viral com 39 graus de febre e uma saturação um pouco mais baixa, né? Classificada como baixa. Aí já aumentou aqui a possibilidade, o resultado, né? De um risco de uma infecção viral. Os diagnósticos estão aqui, sempre no histórico, é guardado mesmo após o encerramento da aplicação. E iniciando novamente aqui via o executável, a gente consegue ter aqui a visualização do nosso sistema. Agora que nós temos toda a parte da interface conhecida e o funcionamento visto do próprio usuário, nós conseguimos navegar pelas linhas de código do nosso projeto,
para a gente entender melhor como que ele é feito, como que ele é processado, todas as informações. Começando aqui pelo próprio arquivo de setup shell, que é o que vai fazer toda a criação do ambiente Conda, o download do Conda, se não tiver no sistema, e instalações das bibliotecas necessárias. Começamos aqui definindo algumas variáveis importantes, como o diretório do projeto, o nome do ambiente Conda, o diretório onde o miniconda vai ser instalado e o nome do instalador, do arquivo instalador, e um temporário que basicamente ele é onde vai baixar temporariamente o instalador. Primeiramente, dentro desse algoritmo shell, nós temos que garantir se existe ou não um conda para ser feita a instalação. Nós verificamos se o conda ele existe dentro do nosso diretório previamente previsto aqui. Se o conda existe nesse diretório, tudo bem, certo. Se ele não for encontrado, a gente lança um echo avisando o usuário. E dentro do comando curl ou wget, nós vamos colocar o link de instalação dentro da variável temporária que a gente definiu anteriormente ali. Com esse instalador temporário já tendo aqui esse link, o que nós fazemos? Será feito. A gente vai dar um bash nesse link dentro do diretório. Ou seja, a gente está instalando dentro do diretório o conda. O mini conda aqui no caso, certo? E com isso a gente vai instalar o conda dentro do diretório. Basicamente isso. Depois de instalado o conda, nós fizemos essa verificação inicial, que a gente usa o comando conda, para fazer um shell dash hook. Isso aqui basicamente ele vai importar algumas funções internas do próprio conda. Algumas funções como o próprio conda activate. Instalando algumas dependências dos sistemas para o PyQt5. Essa parte aqui é exclusiva para a biblioteca PyQt5, que ela necessita de várias libs dessa para funcionar perfeitamente no Linux. Por meio do comando apt-get, nós fizemos essas listagens de diversas bibliotecas, diversos pacotes para funcionamento dessa biblioteca aqui perfeitamente dentro do Linux. Aqui basicamente a gente vai começar a criação do nosso ambiente conda. O ambiente conda, a gente faz a verificação se o ambiente com o nome fuse, né, que aqui em cima foi dado o nome, né? Se existe esse ambiente, a gente faz a verificação. Se existe, tudo bem, a gente não precisa criar. Se não, a gente dá um conda create com o nome e utilizando o Python 3.11. Agora já com o ambiente criado do conda, a gente vai instalar algumas dependências via conda forge, que são basicamente as principais. Conda install dentro do nosso ambiente. A gente vai dar um conda forge instalando o matplotlib, numpy e saif. A gente dá um echo avisando a instalação, se a instalação falhou parcialmente ou não. E após isso nós fazemos novamente a instalação usando o pip no ambiente. Vamos aqui dar um upgrade, sempre garantindo que está dentro da atualidade da versão. E a gente vai aqui embaixo, conda run, envname. E aqui a gente vai dar um pip install novamente nas bibliotecas. PyQt5, matplotlib, numpy, saif, enfim, todas as bibliotecas que serão aí utilizadas no decorrer da execução do sistema. Nessa parte aqui, a gente vai criar um arquivo shell secundário, que ele é responsável basicamente só por ativar o ambiente fuse criado anteriormente e executar o nosso arquivo main.
aqui é basicamente a estrutura desse arquivo shell fuzzy aqui. Ele basicamente ele vai dar um conda activate no ambiente fuzzy e, rodar o arquivo main utilizando o Python. Esse é um arquivo secundário que ele é criado após o arquivo setup ser executado pela primeira vez. Aqui, após esse arquivo de execução, que é responsável por executar a main, a gente vai criar um arquivo no desktop, basicamente para facilitar, que seria esse ícone aqui. E a gente pega o diretório, que basicamente das aplicações, dá um mkdir e o desktop file. Dentro do diretório de aplicações, nós vamos criar um file chamado Fuzzy Diagnóstico. E esse desktop file, ele vai ter aqui ele já vai ser aqui um executável com o nome dele, comentários, se ele pode acessar o terminal, e o exec, que é quando ele for executado, o que ele vai fazer. E basicamente ele vai executar essa linha aqui quando ele for executado. Aqui a gente vai garantir que o arquivo desktop seja executável, dando aqui a permissão para o desktop file. E aqui é basicamente vários ecos para nós conseguirmos avisar o usuário que foi tudo devidamente instalado. E no final a gente dá um bash run, que seria o arquivo run fuzzy, configurado anteriormente. Já com o conhecimento do ambiente formado, já sabemos com quais bibliotecas utilizaremos, já temos tudo instalado, o arquivo já está funcionando. Vamos agora entender a lógica do sistema dos algoritmos aqui. A UI, o main, diagnóstico fuzzy e fuzzy plotter. Existem outros arquivos, mas esses são os principais, sendo a UI apenas para estilização de botões, a main é onde a gente vai criar a janela e linkar com os outros algoritmos também. Começando aqui no algoritmo main, a gente vai criar um widget e basicamente com os títulos, com título, o tamanho, utilizando a estilização do outro arquivo aqui que foi previamente utilizado. Não, essas são algumas partes que não vêm ao caso agora, que não falam diretamente sobre a lógica fuzzy. Aqui a gente tem, utilizando o PyQt5, a gente usa para montar uma UI que vai interagir com o diagnóstico, fuzzy, o plotter, o story manager e o PDF exporter. Estas são classes dos outros algoritmos que nós temos aqui na nossa estrutura. O diagnóstico fuzzy, o fuzzy plotter e aqui a gente fala sobre os históricos e exportação de PDF. Voltando aqui. Aqui é basicamente a construção do visual. Construção do visual, a construção das tabs, etc. Não equivale muito à lógica fuzzy em si, apenas construção da parte visual. O coração do código, onde nós temos toda a questão dos cálculos, das definições do fuzzy, estaria no diagnóstico fuzzy, que é esse outro arquivo aqui. Nós começamos importando algumas bibliotecas aqui, a NumPy para a gente trabalhar com vetores, e essa do fuzzy aqui para criar variáveis fuzzy e funções de pertinência, regras e simulações. Começamos criando uma classe diagnóstico fuzzy, e aqui a gente vai começar definindo alguns universos dos antecedentes, né? Temos 3 antecedentes e um consequente. O consequente é o risco e os antecedentes seriam os sintomas.
Temos aqui os universos, né, de cada um. A febre iniciando em 35, terminando em 41. A tosse iniciando de 0 a 10, com um passo de 1, etc. Aqui temos um dicionário para cada categoria de doença, né? E cada categoria de doença aqui vai levar em si as suas regras, que são definidas um pouco mais abaixo aqui. Pertinências. Aqui na questão das pertinências seriam as funções de pertinências de cada membership, usando a SQFuse. Aqui nós temos aqui os níveis normal, moderada e alta, e para cada nível desse nós vamos ter um gráfico, né? No caso do gaussiano, aqui é triangular, e temos esse aqui que são os gráficos de trapézio. Aqui nós temos aqui como que é definido, por exemplo, o gaussiano. O gaussiano aqui a gente tem o pico no 36,5 e aqui a gente tem uma angulação de decaída dele. Já no tridimensional a gente tem o início, o pico e o final. E aqui é basicamente a criação das pertinências, que vai atribuir diretamente com os arrays calculados. Aqui mais para baixo a gente faz a criação das regras respiratória, viral e bacteriana. Basicamente aqui nas regras nós vamos criar objetos control role e que ele vai combinar os antecedentes, né? No caso aqui a febre, tosse e a saturação, e fazer uma combinação para isso. Ele vai dar o risco aqui, que seria o consequente, né? Aí temos aqui a criação das regras. É basicamente definindo as combinações que são possíveis para a formação do risco, né? Temos as regras respiratórias, viral e bacteriana. Não foge muito, é sempre um padrão. Agora, o X da questão vem agora na questão do calcular a função de calcular o risco. Aqui começa com começa aqui criando uma instância de simulação do sistema Fuse, né? Usando a disease. E aqui a gente vai usar essa parte aqui. Seria a gente definindo os valores CRISP que são processados, né? Os valores de febre, tosse e saturação. Essa linha aqui, compute, é a função que vai fazer todo o processo Fuse, digamos assim. Tanto da fusificação, a aplicação das regras, agregação e desfusificação. Basicamente é isso que esse aqui vai fazer. E o risco, essa linha aqui é onde a gente vai estar pegando o valor da desfusificação desse compute aqui em cima. Tendo isso, a gente já tem meio que o valor dado já. E meio que basicamente essa é a estrutura. Temos aqui os History Manager, né? Que é basicamente foge um pouco da questão da lógica Fuse, né? É só agregação para deixar mais completo o nosso sistema.